ano, hein? Que amasso do São Paulo para cima do Corinthians. Eu quero dar bom dia e já pedir explicações para Ronaldo Giovanelli. O que aconteceu? Bom dia, menina, seus cavalos. E todo mundo preocupado com o Memphis. Eu tô ficando louco. Todo mundo preocupado com o Memphis. E o Félix Torres. E o Kaká. E o Ramalho. E vocês preocupados com o Memphis. O Memphis joga bola, gente. Só avisar vocês, o Memphis joga bola. Os demais, eu não sei o que eles estão fazendo lá. E faz tempo, hein? Agora, foi um amasso. Foi um amasso. O time do Corinthians é um time ruim, velho. O Dorival, hein? Quarta-feira, acho que cai. Cai, se continuar assim, cai. A culpa é dele? A culpa é dele. Porque, vamos ver, o Crespo chegou 3 jogos, já mudou o time. Os caras com vontade. E o Dorival pedindo por favor. Por favor. Que engraçado, o Crespo foi criticado porque perdeu pro Flamengo, porque empatou com o Bragantino, mas virou gênio porque ganhou o clássico. Eu gostei que ele ganhou do Inter. Meteu uma goleada no Inter. Isso eu gostei do Dorival. Dorival ganhou do Inter. Ah, mas o Inter, peraí, eu não sabia. 6-2, foi lindo. Eu só quero te fazer uma pergunta. O Inter é primeiro, é segundo, é terceiro, é quarto, é quinto, é sexto, é sétimo, é oitavo no campeonato? Com esses 4 gols, o Yuri virou artilheiro, né? Isso é legal. E tá fora. O artilheiro é Caio Jorge. Quem volta? Yuri! O cara que você acabou com a carreira e que parou de seguir você no Instagram. Oxe, ele foi campeão paulista em cima dos porquinhos. Eu falei dele aqui. Que é isso? Olha, as suas feridas são suas, não são minhas. Eu estou feliz. Então deixa que eu ganhei, eu subi pra 12ª colocação. Não é boa, mas se acabasse... Fala, galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto debatendo a derrota do Corinthians para o São Paulo por 2-0 e também a possível queda de Dorival Júnior na quarta-feira e o interesse do Corinthians em Vojvoda. Vamos ver aí o que o Ronaldão achou desse jogo. O caso Memphis Depay ainda vai dar muito o que falar. E segue o tabu. 2 anos e meio que o Corinthians não derrota o São Paulo jogando no Morumbi. Para o tricolor paulista, um alívio depois de 5 partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Eram 4 derrotas e 1 empate. 3 pontos fundamentais, por ser um clássico, para interromper essa sequência ruim, para se afastar da zona do rebaixamento. O São Paulo deve jogar assim, sempre. Contra todos, não somente o clássico. Então, o caminho é esse aí. Aí, vamos por este caminho. Um no caminho, outro derrapando pelo caminho. Quando falta energia para marcação, quando falta energia para combate, para encurtar, para diminuir espaço, para tirar a condição da equipe adversária girar a bola, você vai sofrer sempre, qualquer equipe. Bom, sim, vamos começar com o lado vencedor da história. O São Paulo fez um jogo muito acima do que vinha apresentando. E para alguns torcedores que eu conversei, a melhor atuação até esse jogo tinha sido justamente a vitória sobre o Corinthians no Campeonato Paulista no começo do ano. E agora o São Paulo repete um jogo em que ele foi muito melhor, dominante, teve problemas e superou os problemas. E o Luciano estava inspirado. Não, o Luciano inspirado e no lugar certo, né? No lugar certo, que é onde o torcedor São Paulino e que todos, né? Que os treinadores, quando optam por esse posicionamento dele, ele corresponde que é perto do gol. O Luciano não é um armador, o Luciano é um finalizador. Então o Crespo, conhecedor disso, já trabalhou com ele, sabe onde colocar e ele foi feliz ali, estando no lugar certo. E vale ressaltar também essa questão da postura do São Paulo frente a esse clássico. O que o torcedor quer ver exatamente isso, em todos os jogos, essa concentração. Contra o Red Bull Bragantino começou dessa maneira, depois acabou se desligando, enquanto o Corinthians manteve, né, os 90 minutos. E vale ressaltar o Wendel, que finalmente estreou pelo São Paulo, né, fez uma excelente partida. Os jogadores ali, o Crespo, dá pra ver que ele tá com os jogadores tudo assim nas mãos, porque os jogadores que entraram no banco de reserva conseguiram manter o ritmo, e isso é bacana. E pegou o Corinthians, que não quis jogar também. Então o São Paulo fez prevalecer a força, a vontade, e com todo o mérito, poderia ter ganho demais se tivesse dado o pênalti ali, porque foi pênalti no Oscar, só uma pessoa que não quer apitar, que não dá, porque foi pênalti, claro, mas valeu a vitória, porque também pra gente é normal ganhar do Corinthians. Isso Pela comemoração. Tá em crise, chama o Corinthians? Tá em crise, chama o Corinthians. É o nosso desafogo. Provavelmente o São Paulo não reclamou desse pênalti e eu até esperava que eles fossem veementes nisso, porque ganhou. Aí ninguém se preocupa que não marcaram um pênalti. O Ronaldão abriu o programa dizendo que foi um massacre. Foi. O Corinthians não jogou. E o Corinthians tem um grande defeito no seu setor defensivo. Que buraco que deixou aí, o espaço que estava dando para os jogadores. E o Félix Torres, ele não é jogador para o Corinthians. Ele é um jogador para a seleção equatoriana. Aí ele tem que ir para lá. O Dorival está tentando até na lateral, mas você vê que na lateral ele complica o time também. Então, tem coisas que não adianta você ficar olhando só para o Memphis. Ah, o Garro não jogou. Ah, o Memphis não jogou, mas eles jogam. Eles, quando são bem acionados, no segundo tempo, o Galo foi o melhor em campo do lado do Corinthians. Mas você vai ficar passando pano no Memphis ainda? Não é passando pano. Eu falei antes, se o Memphis jogasse, o São Paulo ganharia. O Corinthians é um time competitivo sem o Memphis, e com o Memphis é um time que joga pra ele. Tá, a sua opinião é válida. Eu vou até ouvir.
Mas a verdade é que o problema do Corinthians não é o Memphis. A sua não vale, O porque... problema, não, eu falo Você da falar sua. do Memphis... Você acha que o não. Dorival tô se falando da sua, precipitou, Rona, porque ele tira o Memphis para colocar um jogador muito esse jovem, foi o o problema. Guinegão? Pra mim, esse foi o problema. Quando você tem um cara do nível do Memphis, você tira ele de campo, você acabou com a responsabilidade dele. Você zerou ele do jogo. Você tem que deixar ele lá, porque ele tem que sofrer junto com os companheiros, porque a primeira coisa, Dorival, ele ganha mais que todo mundo. Segunda, é o cara que sabe jogar nesse time. Querendo ou não, ele estava andando, eu também vi que ele estava andando no primeiro tempo, você poderia tirar qualquer um do time. Mas o pessoal que carrega o Mas a piano, única chance do Corinthians foi uma enfiada dele pro Romero. Então, o Romero carimbou, sentou na cara do Rafael ainda. Era só levantar a cabeça e tirar. O Dorival tirou ele, no primeiro tempo estava 2-0 São Paulo. No segundo tempo, ninguém fez gol. O São Paulo não fez gol. Pelo menos na marcação melhorou um pouco. O São Paulo teve a oportunidade no final de fazer o terceiro. É. O Corinthians não ia fazer o primeiro. Mas o São Paulo teve a oportunidade de fazer o terceiro gol. Aí você vê aquela defesaça do Ranieri lá com o Rafael. Foi. E aí teve o quê depois? Teve um time que corria junto, que marcava junto. Então fez a diferença porque o Dorival também tirou o Memphis. Ele tem que ficar. É um cara diferenciado. Agora, quem tem que sair é o que ele fez. Ele tirou colocou o Maná. Tudo bem que ele tirou o Félix e colocou o Maná. Continuou 0-0. Ali continuou 0-0. Mas ele tem que mexer no setor onde não corresponde. Tem pessoas ali no Corinthians que eles estavam andando, eles não jogam bola. Eles não chegaram nessa fase de jogar bola ainda. E o Memphis olha pros caras e desanima. Ele tá desanimado. Ele e o Gal. Primeiro tempo eles andaram em campo. E o São Paulo, parabéns pro São Paulo, Cicinho. Isso é pra você aprender a não reclamar do Mateuzinho. Quem? É pra você aprender a não reclamar do Mateuzinho. Se o Mateuzinho não joga, aí, ó. Tá. Vai Mas ficar reclamando. nada melhor que um dia após o outro. Funciona assim aqui. Ô, Edu, agora tem esse lance do Oscar, uma contusão séria, provavelmente 2 meses afastado do São Paulo. Já tem um prognóstico aí, tudo. Ele mesmo já se manifestou. E muita gente achando que foi pênalti, porque cama de gato, quando ela acontece, geralmente é falta, e falta dentro da área é pênalti. Sim, Renato, e você pega aí, ele estava no ar já, o Oscar, e aí tem o contato, então pênalti claríssimo. Né, o São Paulo que falou, você bem disse, o São Paulo não reclamou porque ganhou de 2-0. Se não tivesse ganho, estaria reclamando até agora esse pênalti aí. Então, para mim, pênalti claríssimo que o árbitro equivocadamente não marcou. Sim, você concorda com o Edu? Já falou que daria esse pênalti, né? E você, Ronaldo? Aí ombro, nada. Ombro onde? Ombro, louco. Onde que é ombro? Foi na cintura do... Isso é o que mais acontece dentro da área. Foi na cintura do Onde tem Oscar, ombro ali? Ombro aqui, ó. E o VAR tá seguindo. Nada segue. Tanto é que o VAR não chamou. E olha que ele conhece, ele entende nesse assunto ombro mais que muita gente, mas nesse caso. Dentro da área você tem que ficar esperto. Agora, o VAR tá chamou. arrependido. Não chamou, né? Isso, Então pênalti não foi nada. claríssimo. Toca. Pênalti. E tem um lance também do Bidon. Eu quero mostrar, Bidon? reclamado. O Bidon. Bidon jogou? Uma mão, Vamos mostrar aí. Vamos ver se a gente tem uma imagem mais próxima pra poder aí, ó. Ih, rapaz, era 4-0. Quando é pra ter sido Olha lá. 4? Aquela imagem é melhor. Aí, ó. Agora, vamos ver. Ó. Olha lá, a bola ia no pé do Arboleda e ele parou com a mão. Nesse jogo eu fiquei com dó desse menino, porque ele não sabe o que ele estava fazendo lá. Mas quem tá errado é quem colocou ele, né? Bidon é Ele vendeu bom o menino jogador. e sacrifica o menino. Mas não jogou nada. Ronaldo, é o que o Dorival tem. Então é questão do elenco do Corinthians. Porque você pega os jogadores que o Dorival tem, são esses. Entendeu? Então não tem o que fazer. Mas esse Bidon é bom de bola. Então, não tem o que fazer. Tem que escalar ele. Mas Bidon, ele é bom. Mas você daria esse pênalti? Você acha que foi pênalti aí? Mas aí foi muito pênalti aí. Olha lá, ele pega com a mão, ele segura a bola. Vixe, E me dois merecia ser pênaltis, expulso também. Eita! Era pra ter sido 4. Aí isso não pode, não. Aí tem O goleiro, placar né? moral. Agora o Aí Ronaldo, tem goleiro. ele inaugurou o placar moral. Não é o que tá na súmula, é o que ele quer. Não, o que tá na súmula muitas vezes É o que tá na compatível súmula, é o que com a vale. gente vê. Porque na súmula também o árbitro não constatou que teve muita coisa lá que ele fingiu que não viu. E ficou pegando no pé do carro o jogo todo. Ele não deu falta no carro, o Daronco, impressionante. Tomou pancada esse menino vai falar do o jogo Daronco inteiro. agora? O Daronco não deu 2 pênaltis, um segundo O Daronco você. só faz o que ele quer. E aí não é pênalti. Não era pênalti aí. Da conversa. E olha que o debate ainda nem começou, hein? Imagina quando começar mesmo. Teve gritos homofóbicos também lá, ele não escutou, ele tava surdo, o Daronco. Ele tava surdo no jogo. Ele queria marcar o Garro. O Garro ele chegava e não dava falta, dava nada. É impressionante. Mas o São Paulo mereceu, e a comemoração do São Paulo, ela estendeu até a Paulista. Nossa, eles deram volta olímpica. Então isso mostra o tamanho que é o Corinthians, que não jogou nada. Nada. Olha, o Daronco tá ali muito de frente pro lance, vocês viram? Eu acho que Muito próximo. Daronco, hein? E o Ronaldo ainda reclama de você. Até ele ficou com dor do Corinthians. Aham. Ele falou que a culpa seria do Daronco. Acho que não. Bom, é o seguinte, teve clássico no Rio também. Bora falar agora sobre o Corinthians. Dias agitados para Dorival Júnior. Ele pode ser demitido em caso de tropeço contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Qual o valor da multa rescisória do treinador? Quero começar com essa segunda. Se Dorival cair, o Corinthians será obrigado a pagar 3 meses do seu salário. A gente está falando de mais ou menos 6 milhões de reais. Isso porque o Dorival e seus auxiliares custam ao Timão 2 milhões de reais por mês.
Muita gente da oposição chegou a cravar que o valor da multa rescisória geraria na casa dos 26 milhões de reais, que equivaleriam a tudo que ele teria a receber até dezembro de 2026. Corinthians assegura que não, que a multa equivale a 3 meses do seu salário. Pois bem, sobre a situação do Dorival, há um incômodo grande. E isso nem passa pela discussão ou pelo fato dele ter retirado o Memphis Depay no intervalo do jogo contra o São Paulo. O Memphis é outro que está bastante com o filme queimado entre dirigentes corintianos. Mas a percepção é de que a escolha do Dorival não deu certo. Técnico com pouco estilo na comparação em relação ao que o Corinthians gosta, de um treinador mais incisivo, o fato de o time ter decaído coletivamente também preocupa. Poucos jogadores melhoraram sob o comando do Dorival desde a sua contratação e o sistema ofensivo do Corinthians desapareceu. Diante de tudo isso, existe uma possibilidade de queda na quarta-feira, mas não é a tendência. A ideia do presidente Osmar Stabile é levar a situação do Dorival até os confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Antes desse jogo, o Corinthians enfrenta na quarta-feira o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, dentro de casa, e o Botafogo, na condição de visitante também pelo Campeonato Nacional. A partir daí, começam os dois confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E uma eliminação para o arquirrival, isso sim, pode determinar a queda do treinador. A Gazeta Esportiva chegou a afirmar que Juan Pablo Vojvoda é um nome bem avaliado no timão. É verdade. Vojvoda é hoje o técnico de mais prestígio entre as possibilidades, até porque no Corinthians desconfia-se que o Tite não aceitaria uma nova oferta. Diante desse cenário, se o Dorival cair, Juan Pablo Vojvoda passa a ser bola da vez, técnico argentino que comandou o Fortaleza durante bastante tempo e foi alvo de pelo menos 3 propostas diferentes do Corinthians ao longo dos anos, todas recusadas por conta da lealdade. Essa lealdade, inclusive, lhe garante vários pontos com o atual presidente alvinegro Osmar Stabile. Só para completar, desde que foi contratado, o Dorival soma 14 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, aproveitamento de apenas 52% dos pontos. Pode cair na quarta? Pode, mas precisaria ser uma derrota cachapante, um jogo trágico. O normal é que ele fique, pelo menos, até os duelos contra o Palmeiras. E você, o que faria com o Dorival Júnior? No último sábado, o Corinthians fez um jogo ruim e perdeu para o São Paulo por 2-0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, a pressão em cima do técnico Dorival Júnior começa a aparecer, sobretudo pela falta de evolução do time após um mês sem jogar por conta do Mundial. No clássico do final de semana, o treinador sacou Memphis Depay no intervalo, algo que teria incomodado o holandês. E essa relação com o jogador pode prejudicar o seu futuro no clube. De acordo com o repórter Thiago Salazar, da TV Gazeta, o Corinthians estuda a demissão do técnico em caso de tropeço na próxima rodada, diante do Cruzeiro. Há um entendimento de que nenhum jogador foi potenciado e não está dando liga no trabalho. Há um sentimento que não houve nenhum jogo bom com Dorival e a ausência de resultados preocupa. É um sentimento de frustração, decepção e preocupação, disse ele. Salazar ainda informou sobre a multa rescisória de Dorival Júnior, que seria de aproximadamente 6 milhões, o equivalente a 3 salários, que gira em torno de 2 milhões mensais, incluindo o ganho dele e de seus auxiliares. E o Timão avalia que esse não é um valor exorbitante e dá para pagar, mesmo o clube passando por dificuldades financeiras. Vojvoda é o preferido. Na sequência, após informar sobre a possível demissão de Dorival Júnior, o jornalista disse que o Juan Pablo Vojvoda, argentino que deixou Fortaleza recentemente, seria o nome mais bem avaliado por Osmar Stabile nesse momento. Ele agrada o presidente e a torcida do Corinthians, na sua maioria. Dentro da diretoria, muitos defendem a contratação de Vojvoda porque há esse entendimento de que ele chegaria com respaldo e credibilidade perante a torcida. Com o assunto da possível saída de Dorival, nomes como Emiliano Dias e Tite voltaram a ser assunto. O argentino, que atualmente comanda o Olímpia do Paraguai, juntamente com Ramon Dias, não esconde o seu desejo de ser treinador principal e o seu carinho pelo Corinthians. Porém, esse não é o nome que deve ser procurado nesse momento. Thiago Salazar informa que a diretoria corintiana não vê sentido em trazer um treinador que deixou o clube há pouco tempo. Porém, quando o assunto é Tite, esse sim poderia ser um nome para assumir o clube. Porém, o treinador recusou propostas recentes para cuidar da sua saúde mental.
Então, o repórter da Gazeta diz que se o treinador manifestar que está disposto a voltar, é um nome que a diretoria vai cogitar, por toda a identificação que tem, mesmo sofrendo um certo tipo de rejeição devido às últimas negociações. O Corinthians não vive um grande momento na temporada, tendo vencido apenas um dos últimos 7 jogos que disputou. Em 10º lugar no Brasileirão, o Timão volta a campo nesta quarta-feira, diante do Cruzeiro, líder da competição. A bola rola às 19h30 na Neoquímica Arena pela 16ª rodada do torneio nacional.